Olá! No programa de hoje, o canal Revelare traz para você os 6 princípios fundamentais do Espiritismo. Sem o conhecimento desses princípios básicos, nós não conseguimos responder às objeções que se faz à doutrina espírita. Seguindo a advertência de Allan Kardec, nós hoje vamos conhecer os 6 princípios fundamentais do Espiritismo. Deus é o princípio básico, fundamental dessa doutrina. A doutrina espírita é deísta. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É a inteligência suprema, pois criou o universo que abrange os seres animados e inanimados, materiais e imateriais, sendo que os seres materiais vão constituir o mundo visível ou corpóreo, e aqueles seres imateriais vão constituir o mundo invisível ou o mundo dos espíritos. Esse mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Já o mundo corporal, ele é secundário, poderia deixar de existir ou jamais ter existido. Imortalidade do espírito. Como foi dito, Deus sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e em o livro dos Espíritos também nós vamos encontrar em que momento Deus cria o espírito. E a resposta é: somente Deus o sabe. Mas tem um ponto de partida, tem um começo. Mas a partir do momento em que o espírito é criado por Deus, a sua caminhada evolutiva ela é eterna, pois que Deus é eterno, é imutável. Então, o espírito, ao longo das suas reencarnações ou das suas experiências, vai adquirindo virtudes, vai adquirindo conquistas, vai se depurando numa caminhada eterna, pois que o espírito, para a doutrina dos espíritos, conforme é ensinado pelos espíritos superiores, é imortal. Evolução dos espíritos. A evolução dos espíritos é perpétua e contínua. As diferentes existências corpóreas destes espíritos são sempre progressivas, nunca regressivas. A rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Suas qualidades, as qualidades da alma, são aquelas que o espírito que está encarnado em nós as possui desde o mundo espiritual. O ser humano de bem é a encarnação de um bom espírito. O ser humano do mal, o homem perverso, é a encarnação de um espírito impuro. Reencarnação. Como se dá a evolução contínua do espírito? Através da reencarnação. O espírito, ora ele está no mundo espiritual, ora ele está no mundo físico. A reencarnação visa o crescimento do espírito, através das múltiplas experiências, e a partir dessas experiências ele vai adquirindo virtudes, vai se depurando. A encarnação para o espírito é sempre avante, o espírito nunca retrograda, ele nunca encarna em corpos de animais. Uma vez o espírito criado na forma humana, o seu processo, o seu progresso é avante. O Espiritismo vem nos ensinar que, desse ponto de partida, o espírito adquire a inteligência ao longo das suas encarnações, das suas reencarnações, e a partir daí ele vai escolhendo as suas experiências corpóreas para que vá se depurando, adquirindo inteligência e adquirindo moral. São milhares e milhares de reencarnação ou de encarnações que o espírito precisa sofrer, porque é uma lei natural e ninguém está isento de encarnar e reencarnar. A todas as criaturas de Deus, claro, está sujeita à reencarnação, pois que essa reencarnação é uma lei natural. E o processo é contínuo. E a reencarnação, então, vai explicar as misérias da vida humana. Somente a reencarnação. Porque o espírito, como foi dito, em uma única experiência,
ele não consegue adquirir todas as virtudes, ele não consegue se depurar e toda a inteligência possível para que ele possa subir na hierarquia dos espíritos. Então, o espírito passa por todas as escalas espirituais até chegar ao estágio de espírito puro. Mas isso é um processo longo. Então, o espírito vai reencarnar milhares e milhares de vezes até atingir o seu objetivo principal, que é se tornar espírito puro. Comunicabilidade entre os espíritos. Os espíritos se comunicam. Nós, os espíritos encarnados, nos comunicamos pelos diversos meios, seja verbal, pela escrita, por gestos, pelos meios telemáticos, tecnológicos. E os espíritos desencarnados também se comunicam com o mundo material. As comunicações dos espíritos com os seres humanos podem se dar de maneira oculta ou ostensiva. Ostensivas são as aparentes. Aquelas ocultas se verificam pela influência boa ou má que eles vão exercer sobre nós, a nossa revelia. Ou seja, nós não estamos sabendo, não temos a ideia exata de que aquilo está acontecendo e pensamos que nem queremos essas influências, mas, sem querer, nós atraímos esses espíritos. Cabe ao nosso juízo discernir as boas inspirações. Aquelas comunicações ostensivas se dão pelo meio da escrita, da palavra, de outras manifestações materiais em que, de fato, os espíritos vão utilizar o intermediário ou os chamados médiums. Às vezes, essas comunicações ocorrem de modo direto. Os espíritos, eles podem se manifestar para se comunicar no mundo material ostensivamente, de maneira que são evocados, ou às vezes, espontaneamente, eles podem dialogar conosco. Podem se evocar todos os espíritos, mesmo aqueles que foram os mais obscuros e até desconhecidos. E também nós podemos evocar aquelas personalidades ilustres, seja qual for a época em que eles tenham vivido. Podemos conversar com os nossos parentes que já se foram, com os amigos, com os inimigos, com qualquer espírito que se encontre além túmulo. Podemos dialogar com eles, perguntando o que pensam a nosso respeito, pedindo a eles que nos tragam, dentro do possível, as revelações que lhes sejam permitidas nos fazer. Como a gente disse lá no princípio, os espíritos são atraídos também em razão da simpatia, que possa lhes inspirar a natureza moral do meio que os evoca. Nós temos a escala espírita, falamos da evocação, falamos da evolução contínua, e os espíritos superiores têm prazer em nos ensinar, como aqueles que são os inferiores vão ter prazer em, de alguma maneira, nos fazer o mal. Mas, de qualquer maneira, é importante saber que a comunicabilidade entre os espíritos, fundamentalmente, nos oportuniza ao crescimento. A comunicação bem feita, bem observada, pode ser algo altamente vantajoso para o progresso dos espíritos. Livre-arbítrio. Sendo Deus soberanamente justo e bom, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus cria o espírito para evoluir, progredir em variadas reencarnações. A partir da sua primeira encarnação como espírito humano, o espírito é simples e ignorante, ou seja, o espírito ele não é criado por Deus pronto no sentido de perfeição. Ele é criado com nulidade moral, nulidade de inteligência. E pelo seu próprio esforço, pelas sucessivas reencarnações, o espírito começa a desenvolver a inteligência. E a partir daí, ele está diante agora do bem e do mal. E pelo seu conhecimento, ele vai ter a livre escolha. Começa aí o livre-arbítrio. E esse desenvolvimento é sucessivo, como foi dito, pelas sucessivas reencarnações. No mundo dos espíritos, o espírito lida com esse livre-arbítrio da mesma forma, com o conhecimento que ele tem das suas escolhas aqui, enquanto esteve encarnado.
E é a partir desse entendimento, desse conhecimento, o espírito vai usar esse livre-arbítrio, essa livre escolha, para novamente, em nova experiência, reencarnar. E aqui na Terra, reencarnado, usará o seu livre-arbítrio também para o seu progresso. A partir daí, ele vai escolher novamente, vai escolhendo e vai adquirindo e vai conquistando cada vez mais valores, mais virtudes. Para o espírito, o livre-arbítrio é sinônimo de esforço, porque o espírito agora tem entendimento e a partir da sua escolha, ele vai gerar para si coisas boas ou coisas não boas. Veja, o livre-arbítrio é a conquista que o espírito, pelo seu esforço, vai adquirindo ao longo do seu processo, do seu progresso de espírito imortal. Esses, portanto, são os 6 princípios fundamentais do Espiritismo: Deus, imortalidade do espírito, evolução perpétua e contínua, reencarnação, comunicabilidade entre os espíritos e o livre-arbítrio. Nós nos encontramos num próximo vídeo.